Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão formam uma classe, tá, dentro da classe dos poliedros eulerianos, né? Lembrando que na aula passada nós vimos que os poliedros eulerianos são aqueles que satisfazem a relação de Euler, né? V menos A mais F igual a 2, tá? Então, dado um poliedro, então vamos continuar mantendo aquela nomenclatura, né? V maiúsculo é o número de vértices dele, A é o número de arestas e V o F é o número de faces. Bom, todo poliedro que satisfaz essa relação é o que a gente chama de um poliedro euleriano. Nós vimos lá no teorema em que essa relação aparece, por exemplo, que todo poliedro convexo é euleriano, tá? Todo poliedro convexo satisfaz essa relação. Então na aula de hoje a gente vai estudar os poliedros de Platão. Bom, aqui ó, tem 5 figuras, 5 poliedros. Aqui então nós temos representados todos os poliedros de Platão que existem, tá? Ou seja, são só 5 tipos de poliedros de Platão, que eles só diferem entre si pelos comprimentos, né, das arestas, ok? Mas o número de vértices, o número de faces e o número de arestas é sempre o mesmo, tá? Então são 5 tipos. O tetraedro, que a gente já viu, né? São as pirâmides triangulares. O hexaedro, ok? Que são os poliedros de 6 faces. O octaedro são os poliedros de 8 faces, tá? Esse roxo aqui. Esses 3 nós já vimos, né? Os outros 2 são o dodecaedro, que é esse vermelho aqui, ó, que são os poliedros com 12 faces. E o último poliedro de Platão é o icosaedro, que é esse verde aqui, ó, que é um poliedro de 20 faces, tá? Bom, nós vamos provar, tá, que os poliedros de Platão são só esses 5, ok? Então, vamos começar definindo o que são poliedros de Platão, tá? Então pega aí um poliedro. Você vai falar que ele é poliedro de Platão se 3 condições forem satisfeitas, tá? Todas as faces têm o mesmo número n de arestas, tá? Face tem sempre o mesmo número de arestas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tetraedro, ó, cada face tem 3 arestas, tá? Aqui no hexaedro, ó, cada face tem 3 arestas. Aqui eu falei isso. Aqui, ó, no icosaedro não, é o octaedro. Cada face tem 3 arestas, né? Aqui, ó, cada face tem 4 arestas. No decaedro, cada face tem 5 arestas. E no icosaedro, cada face tem 3 arestas, tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é que todos os vértices possuem o mesmo número m de arestas. O livro também usa essa nomenclatura, é um pouco esquisito, mas não sei o que significa um vértice possuir uma aresta. Quer dizer que chegando ali no vértice, né, conectando ao vértice com outro vértice, vai ter então m arestas, tá? Por exemplo, no tetraedro, se eu for em cada vértice, você vai ver que são 3 arestas, tá? Todos os vértices, ó, tem 3 arestas nele, tá? No hexaedro, cada vértice também, ó, tem 3 arestas. No octaedro, cada vértice, se você olhar, tem 4 arestas conectando nesse ponto aqui, ó, o vértice, tá? No decaedro, ó, cada vértice tem 3 arestas e no icosaedro, cada vértice tem 5 arestas, tá? Então, vamos fixar essas nomenclaturas, tá? Além do V, A e o F maiúsculo, quando o poliedro for de Platão, então eu vou usar N para o número de arestas em cada face e M para o número de arestas em cada vértice, tá? Aí a terceira propriedade é que ele tem que ser euleriano, tá? Ou seja,
todo poliedro de Platão tem que satisfazer essa relação, tá? Certo? Olha só. Aqui nós temos no exemplo 1 dois poliedros que não são de Platão, tá? Se você olhar essa pirâmide aqui, ó, ela tem uma face triangular, né? Várias faces triangulares, né? Então cada face ali lateral tem 3 arestas. Só que a base ali embaixo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Tá? Então não satisfaz o item A, né? Porque nem toda face tem o mesmo número de arestas. Tá? Aqui também satisfaz o item A, ó. Por exemplo, essa face aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 arestas. Já essa face aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então esses dois poliedros não são de Platão, tá? Essa pirâmide aqui também não satisfaz o item B, né? Porque, por exemplo, esse vértice aqui que eu pintei de azul, ó, saindo, ele possui, ó, 3 arestas, né? Já o vértice da pirâmide, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, tá? Então nem todo vértice tem o mesmo número de arestas, tá? Então ele também não satisfaz o item B, tá? E que se você verificar cada caso a caso, você vai ver que esse aqui satisfaz o item B, tá? Cada vértice vai ter 3 arestas, tá? Aí verifique aí todas as possibilidades, você vai reparar isso. Mas mesmo assim, né, como ele não satisfaz o item A, ele não é um poliedro de Platão, tá? Ó, esse aqui não satisfaz o item B também, tá? Ó, esse vértice tem 3 arestas, né? Ó, 1, 2, 3. E esse vértice aqui tem 4. 1, 2, 3, 4 arestas. Então isso aqui não é um poliedro de Platão, tá? Esse poliedro aqui, a gente viu na aula passada que ele não é euleriano, tá? Bota na aula passada que tem um exemplo. Tem lá a contagem de quantos vértices, quantas arestas e quantas faces ele tem. Vocês lembram como se eu pegasse eu peguei o paralelepípedo e de dentro dele tirei um outro paralelepípedo, tá? Então aqui, ó, tem um buraco aqui nele, tá? De fora a fora aqui. Então ele não é euleriano, né? A gente já viu isso na aula passada. Então ele também não é um poliedro de Platão, tá? Então agora vamos provar o teorema, tá? Que eu comentei lá no início da aula. Vamos provar que existem 5 tipos de poliedros de Platão, que serão justamente esses aqui. Bom, gente, então vamos provar que só tem 5 poliedros de Platão, né? 5 tipos. Então, ó, essa demonstração a gente vai continuar usando V para o número de vértices de um poliedro, F número de faces, A o número de arestas, N é o número de arestas em cada face, tá? Ou seja, cada polígono ali que determinado por uma face tem N lados, tá? E vamos supor que cada vértice tem M arestas, tá? Então a ideia é, peguei um poliedro, vou supor que ele é de Platão. Então a ideia é determinar as possibilidades para o M e para o N, tá? Lembrando que como o poliedro de Platão, vale a relação V menos A mais F é igual a 2. Ok? Então vamos lá, como o meu poliedro é de Platão, cada aresta, cada face, né, tem o mesmo número N de arestas. Então, vamos fazer aquela conta que nós fizemos na aula passada, numa demonstração, que é o quê? A gente vai contar as arestas do poliedro, tá? Seguinte forma, de duas formas, tá? A gente vai contar todas as arestas. Então, primeiro, aí vamos usar o mesmo argumento que a gente usou na aula passada. Cada aresta, né, do poliedro está
em duas faces. Um poliedro vale isso, né? Cada aresta está em exatamente duas faces, tá? Qualquer poliedro que você pegar, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Essa aresta aqui, ó, tá nessa face e nessa. Essa aresta tá nessa face e nessa. Essa aresta tá nessa face e nessa. Tá? Então, se eu contar, vou assim, pego o meu poliedro e vou face por face contando quantas arestas. No final das contas, você vai contar cada aresta exatamente duas vezes, porque cada aresta está em duas faces. Então a gente vai chegar no número 2A. Aí agora você vai fazer contar esse mesmo número da seguinte maneira. Você vai contar olhando, sabendo que em cada face tem N arestas. Certo? Então se você vai em cada face e conta quantas arestas tem, você sabe que em cada face tem N arestas. Então vai ficar N vezes mais N, mais N, mais N, F vezes, né? Então esse número de 2A é N vezes F, que é o número de arestas em cada face. Isso, a segunda parte chega do fato de cada uma das F faces contém N arestas. Bom, quando você vai em cada face e conta o número de arestas em cada face, no final soma tudo, esse número é justamente o dobro da quantidade de arestas que tem no seu poliedro, né? Porque cada arestas você conta duas vezes. Só que esse número é N vezes o número de faces, porque cada face vai ter exatamente o mesmo número de arestas que a gente chamou de N, tá? Então vale essa relação. Vou chamar isso aqui de 1. Ó, gente, essa fórmula aqui é bom vocês guardar aí, porque ela vai ser importante para exercício, tá? Quando o poliedro for regular ou de Platão. Poliedro regular a gente não estudou ainda, mas também vai valer isso aqui. Vai aparecer essa fórmula aqui, tá? Aí vamos fazer a mesma coisa, só que agora para vértice, né? Agora, como cada aresta contém exatamente dois vértices, né? No poliedro, cada aresta está conectando dois vértices, né? E então, quando você conta o número de vértices em cada aresta, isso vai dar o dobro do número de arestas, tá? Só que quantos arestas tem em cada vértice, né? M. Então isso aqui é M vezes V, tá? Isso aqui é o número de arestas no meu poliedro, né? Eu quiser o dobro, né, do número de arestas, né? Ó, você vai em cada vértice tem M arestas. Aí quando você conta todas as arestas em todos os vértices, você vai conseguir o dobro de arestas, que é 2A. Por quê? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vem aqui, ó, nesse vértice aqui e conta quantas arestas tem, ó. 1, 2, 3. Só que cada uma dessas três arestas que eu contei, conforme eu vou andando pelos outros vértices, cada uma dessas arestas será contada mais uma vez, ó. Por exemplo, quantas arestas tem conectando esse vértice aqui onde está o mouse? 1, 2, 3. Tem uma escondida aqui, né? É 3, né? Então, ó, essa aqui eu contei duas vezes. Quando eu contar quantas arestas tem conectando esse vértice aqui, ó, essa aresta vai ser contada pela segunda vez. E assim por diante, tá? Então, quando você conta quantas arestas estão no vértice, você vai contar cada aresta duas vezes, tá? Para pro outro lado, como em cada vértice tem M arestas, o dobro de arestas é MV. É M vezes o número de vértices, tá? Também cada um
V vértices tem M arestas, vale isso aí, ó. 2A é MV. Vou chamar isso aqui de 2, tá? Agora os poliedro é euleriano, né? Porque todo poliedro de Platão, por definição, tem que ser euleriano. Então, como o poliedro é euleriano, nós sabemos que V menos A mais F é igual a 2. Aí, só voltando aqui, ó, essa fórmula também você tem que saber, tá? Vai ajudar nos exercícios, tá? Bom, e é claro que essa aqui também, né, é importante. A gente viu no ano passado. Então, vamos combinar essas três equações, né? Então, ó, da 1, você sai que o F é 2A sobre N, ó. Então, no lugar desse F, posso trocar com 2A mais F. 2A sobre N. Aqui também, ó, o V é 2A sobre M. Então, vamos trabalhar com o número de arestas aqui. Então, combinando 1, 2, 3, nós obtemos o seguinte, vamos lá. Olha só, V menos A mais F é igual a 2. Só que V, se você isola aqui no 1, ó, aqui no 2, né, é 2A sobre M. E o F aqui em 1, ó, se você isolar, F é 2A dividido por N. Tudo isso é 2. Agora faz o seguinte. Pega essa expressão aqui, ó. Divide todo mundo por 2A. Ok? A gente vai chegar em 1 sobre M menos 1 sobre meio, né? Menos meio. Mais 1 sobre N é igual a 1 dividido por A. Aí, isolando 1 sobre M do lado esquerdo mais 1 sobre N, isso é 1 dividido por A mais meio. Não acho que isso implica que 1 dividido por M mais 1 dividido por N é maior do que meio. Por quê? Ó, esse número aqui é positivo, né? M é o número de arestas em cada face, né? Então M tem que ser um número maior ou igual a 3. Porque cada face vem ali de um polígono, né? N é o número de vértices de arestas em cada vértice. Então N também vai ter que ser um número maior ou igual a 3. Então isso aqui, ó, que eu circulei de azul, é um número positivo. A quantidade de arestas no poliedro é um número positivo. Então o inverso de 1 sobre A também é um número positivo. Então tudo isso aqui, ó, é meio mais algo positivo. Então tudo isso aqui vai ser então maior que meio. Tá? Por isso a gente chega aqui. Essa é a inequação aí. Então vamos ver as possibilidades por MN usando essas equações aqui que nós chegamos, tá? Por definição, de polígono e de poliedro, M é maior ou igual a 3 e N é maior ou igual a 3. Afirmação. O que acontece? Vamos provar que obrigatoriamente ou aqui vale a igualdade ou aqui.
Não pode ser ambos estritamente maiores que 3, tá? Pelo menos um dos dois tem que ser 3. Vamos provar isso. Com efeito. Suponha que isso aqui é falso. Então M tem que ser maior ou igual a 4 e N tem que ser maior ou igual a 4 também. Se ambos forem maiores do que 3, ou seja, ambos maiores ou iguais a 4, né? Então quando você faz a conta, 1 sobre M mais 1 sobre N, isso aqui vai ser menor ou igual. Acontece, porque se o M é maior que 4, o inverso de M, né? É menor ou igual que 1/4. Mesma coisa para o N. Se o N como o N é maior ou igual a 4, o inverso do N, né, 1 sobre N, é menor ou igual a 4. Tá, então eu consigo essa desigualdade, ó. Eu tenho somando duas coisas positivas, tá? Eu sei que a primeira é menor que 1/4 e a segunda também é menor ou igual que 1/4. Então a soma desses dois é menor ou igual que 1/4 mais 1/4. Só que 1/4 mais 1/4 é igual a meio. Então a gente conclui que 1 sobre N mais 1 sobre N é menor ou igual a meio. O que é um absurdo, pois contradiz isso aqui, ó. A gente já viu que isso aqui é verdade, tá? O que é um absurdo, pois a gente já viu que 1 sobre M mais 1 sobre N é maior do que meio, tá? Então, formação verdadeira. Ou M ou N tem que ser igual a 3, tá? Então, assim, não existe um poliedro de Platão com M igual a 4 e N igual a 5. Não existe, tá? Não existe poliedro de Platão com M igual a 4 e N igual a 4. Ou, tá? Pelo menos um dos dois tem que ser 3. Por enquanto, por exemplo, pode ser que exista um poliedro com M igual a 3 e N igual a 10. Eu não sei, tá? Pode ser que exista um poliedro com M igual a 3, poliedro de Platão, tá? E N igual a 6, tá? Beleza, então um dos dois tem que ser 3. E ambos maiores ou iguais a 3, tá? Agora vamos provar que ambos não podem ultrapassar 6. Tá? Vamos provar assim, por exemplo, não existe um poliedro de Platão com M igual a 3 e N igual a 7. Não existe. Ó. Note que se o M for igual a 3, aí você volta nessa igualdade aqui, ó, que a gente provou que é verdadeira, tá? Então vamos lá. Deixa eu copiar ela aqui. 1 sobre M menos meio mais 1 sobre N é igual a 1 dividido por A. M é 3, né? Então isso aqui fica 1/3 menos meio mais... Deixa eu pôr embaixo aqui, para ter mais espaço. Isso vai implicar que 1/3 menos meio mais 1 dividido por N é igual a 1 dividido por A. Se você fazer a conta aí, 1/3 menos meio, isso dá menos 1/6, tá? Então, lado esquerdo da igualdade fica 1 dividido por N menos 1/6 igual a 1 dividido por A. Como tudo isso é igual a esse cara aqui, A é positivo, então o seu inverso também é positivo, né? A gente conclui então que 1 dividido por N menos 1/6 é um número positivo. Continuando, 1 sobre N então é maior do que 1/6 e consequentemente N é menor do que 6. Tá? Multiplica cruzado aí a desigualdade. Então olha só o que a gente provou.
pela afirmação, um dos dois tem que ser 3. Se o M é 3, o N não pode passar de 6, né? Vai no máximo até o 5. Então, quais são as possibilidades de poliedro de Platão para MN? Tipo, MN. Ou é 3, 3, ou 3, 4, ou 3, 5. Tá? Agora, se você faz a mesma conta que eu acabei de fazer a partir daqui, ó, trocando M por N de navio agora igual a 3, você vai fazer a mesma conta, vai chegar no mesmo resultado. Mesmo resultado, um resultado análogo, né? Que N é menor que 6, tá? As mesmas contas. Então, analogamente, se o N igual a 3, então nós conseguimos provar que o M é menor do que 6. Portanto, nós temos apenas 5 possibilidades para M e N. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Ó, se o M for 3, o N não pode passar de 6, né? Só que ele tem que ser maior que 3, maior ou igual, né? Então temos possibilidades 3, 3, 3, 4, 3, 5. Agora, se o N for 3, o M tem que ser maior ou igual a 3 e menor que 6. 3, 3 já tá aqui, ó. Não precisa pôr de novo, né? Então, o M pode ser 3, 4 ou 5. Então, desse modo, ó, só existem 5 poliedros de Platão. 5 possibilidades, tá? Com esses pares aí de M e N. Lembrando que M é o número de arestas em cada vértice e N é o número de arestas em cada face, tá? Com isso a gente encerra a demonstração. Aí para encerrar, né, como a gente sabe que são aqueles caras, né, que eu falei, o tetraedro, o hexaedro, o icosaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Aqui dessa tabela, ó, tem todos os poliedros de Platão, tá? E, inclusive a gente consegue deduzir, né, o A, o F e o V de cada um. De que forma você faz? Por exemplo, M igual a 3, N igual a 3. Quem é o A? Você vem aqui nessa conta, ó, né, que a gente deduziu ela aqui em cima. Você vai achar o A, né? Troca o M por 3, o N por 3, faz a conta e isola o A. Você acha o número de arestas dele. Aí, o número de vértices e o número de faces você encontra por essas duas fórmulas, tá? Então, se você jogar lá aquelas formulazinhas, você vai chegar aqui, o A é 6, o F e o V são ambos iguais a 4, tá? Então, esse é o tetraedro, tá? Aí, lembrando que os nomes dizem respeito ao número de faces, tá? Então, por exemplo, no caso 3, M igual a 3, N igual a 4, o poliedro tem 6 faces, vai ser um hexaedro. No caso em que M for 3 e o N for 5, o poliedro tem 12 faces, ou seja, vai ser o dodecaedro. No caso em que nós tivermos o M igual a 3 igual a 4 e o N igual a 3, o nosso poliedro vai ter 8 faces, ou seja, ele vai ser o octaedro. E a última possibilidade, né? M igual a 4 e N igual a 5, nosso poliedro vai ter 20 faces, ou seja, vai ser o icosaedro. Ó, desses a gente estudou bastante já. Esse cara e esse aqui a gente viu bastante também, né? O que a gente não viu ainda foi o que a gente não estudou, né? Muito assim. Acho que é a primeira vez que a gente cita eles, né? É o dodecaedro, né? Que é o poliedro com 12 faces. E o icosaedro, que é o poliedro com 20 faces, tá? Tetraedro é a pirâmide, né? Triangular. Hexaedro é o poliedro com 6 faces, né? Tipo paralelepípedo.
E o octaedro a gente fez ali umas aulas atrás, tá? Bom, tem aqui ó, alguns tetraedros, tá? Esses caras são poliedros, ó, tetraedros são eulerianos, são poliedros de Platão e são regulares, tá? Dentre os tetraedros tem os tetraedros regulares. Acontece. E poliedro de Platão, todo tetraedro vai ser então poliedro de Platão. Só que eles não são todos congruentes entre si, tá? As medidas podem variar, tá? Tipo, isso aqui, por exemplo, esse. A altura aqui, ó, a aresta lateral aqui, ó, pode ter um comprimento maior que essa. Tá? Agora a gente fala poliedro regular, que a gente vai estudar na próxima aula. Você está interessado só entre aqueles que tem todas as arestas congruentes, tá? Aí... Bom, isso é no próximo aula, né? Então, assim, todos os tetraedros são poliedros de Platão. Os hexaedros, tá? Não só aqueles retos, os oblíquos também são poliedros de Platão. São aqueles 6 faces, né? Os dodecaedros são aqueles poliedros de 12 faces, tá? As faces vão ser pentagonais, né? Nesse quadro, nesse caso, os hexaedros, as faces são quadrangulares e aqui as faces são triangulares. Os octaedros, também as faces são triangulares, tá? E são 8 faces. Acho que esse desenho aqui tá errado, tá? Acho que tá errado. Ah, não, tá errado não. É que aqui tem como se fosse uma pirâmide bem baixinha, né? Aqui em cima. O desenho não tá muito bom. E nós temos também os icosaedros, que são poliedros com 20 faces. E essas faces são triangulares também. Ok? Bom, gente, então de poliedro de Platão era isso. Aí na próxima aula a gente encerra esse capítulo estudando lá os poliedros regulares, ok? Até lá então.